Comerciantes e empresários iniciaram 2023 com o mesmo pesadelo que dominou o ano passado: as obras públicas atrasadas e, junto com elas, os prejuízos financeiros e sem perspectiva de melhora a curto prazo. A construção do túnel da Avenida Independência com a 9 de julho está em andamento depois de começo, parada e retomada. A obra vai completar 3 anos, o mesmo tempo de transtorno para comerciantes e empresários vizinhos que viram os negócios decaírem ao longo desse período. Um deles é o Ali, que tem um empório e restaurante bem no meio. Eles aqui muito incompetentes, eles abrem e fecham os 3, 4 vezes. Aqui, só esse pedacinho, eles abrem, tamba, depois de uma semana abre de novo, eles não fazem o serviço tudo. Então isso aqui não vai ainda a vida toda, não vai terminar desse jeito. O empresário perdeu mais de 50% de clientes e do faturamento que não foram recuperados até hoje. Faz 7 anos que abriu o negócio no local, investiu muito dinheiro e agora fala da falta de perspectiva para este novo ano. Eu não tenho esperança de continuar aqui, eu estou procurando outros lugares, mas não é fácil. Eu investi aqui 500 mil reais, não é fácil agora eu pegar isso aqui tudo e vou para investir em outro lugar, gastar tudo de novo. Eu fiz minha reforma antes da pandemia 1 mês. Terminou minha reforma em janeiro de 2020. Então, depois de 3 meses entraram na pandemia. No meio da pandemia entrou essa situação aqui e está cada dia pior. E aqui na construção do viaduto da Avenida Brasil com a Mogiana, desde o início de 2020 a obra não anda. 2 empresas já assumiram os trabalhos e não deram continuidade. Uma nova licitação será feita, mas sem previsão de começar e terminar. Um pesadelo para os comerciantes vizinhos. O problema maior que eu vejo é a falta de perspectiva de arrumar, porque se já tivesse uma empresa disponível, disposta para terminar essa obra, a gente teria uma esperança de, bom, no meio do ano, no final do ano de 2023 a gente termina, mas eu creio que em 2023 essa obra nem acabe. O Murilo é gerente de marketing da loja de ferramentas que tem mais de 20 anos no local. O movimento diminuiu 40%. Difícil até para fazer cálculos e planejamentos para este ano. Das 3 obras que tinham em Ribeirão, que era o pontilhão da Brasil, lá com a Tomás Alberto, aqui da Brasil com a Mogiana e o túnel lá da 9 de julho, com a Presidente Vargas, essa é a obra que está mais avançada e é a única que não tem nenhuma empresa, assumiu nenhuma empresa para terminar ela. Então eu não entendo qual é a falta de interesse dessa obra com relação às demais, porque ninguém vem aqui. Isso daqui é uma grande vergonha, viu? Ribeirão Preto não precisaria nada disso. Se tivesse abrido apenas as avenidas, teria coisa muito melhor. Mas estão fazendo isso daí. O que vai acontecer no futuro? O povo é que está pagando a conta. Olha como que está, não tem nem lugar para andar, você entendeu? E é o que nós vemos aqui em Ribeirão Preto. Lá no alto da cidade está tudo bonitinho, dá até gosto, né? E aqui nos bairros dos trabalhadores está isso. Todos os comerciantes e empresários prejudicados com as construções paradas em Ribeirão podem tentar na justiça uma indenização por queda de faturamento. Não é justo que um comerciante individualmente arque com os prejuízos de um benefício que se destina a toda a população. Então, nesse caso, se ele conseguir demonstrar que houve um efetivo prejuízo e que esse prejuízo está diretamente ligado às obras públicas, ele pode procurar um advogado e buscar uma reparação pelos prejuízos que ele teve com essas obras, com os atrasos dessas obras, né? Desde que esses prejuízos eles sejam individuais, sejam deles ou de um pequeno grupo de comerciantes. O advogado destaca a falta de planejamento e fiscalização do município com as obras públicas. Eu entendo que a prefeitura ela deva ter um pouco mais de zelo, né, com as obras públicas e tentar administrar melhor tanto os recursos como as necessidades dos munícipes, porque também não adianta você entregar obras e, por outro lado, criar dificuldades para o cidadão no seu deslocamento cotidiano ou mesmo trazer prejuízos para comerciantes. Às vezes, o preço a se pagar por uma obra pública acaba sendo extremamente elevado. E isso tudo se dá por uma falta de organização. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que a obra da Avenida Brasil sobre a Mogiana está sendo relicitada. Já sobre a construção do túnel nas avenidas 9 de julho e Independência, informou que tem previsão para ser entregue em agosto deste ano.
para falar mais sobre esse assunto, está conosco no Núcleo de Jornalismo José Francisco de Carvalho Ramos, ele que é engenheiro civil. Boa tarde, Zé Francisco. O que a Prefeitura precisa fazer para os mesmos erros de planejamento não se repetirem esse ano? Boa tarde, Timé. Desejo um bom ano para todos, infelizmente com problemas antigos. Tá? É muito estranho você ver num levantamento do Tribunal de Contas do Estado que no estado de São Paulo todo, 762 obras no valor de 20 bilhões estão com algum problema. E aqui em Ribeirão Preto, 8 obras estão ou paralisadas ou adiadas no valor de 42 milhões. É muito dinheiro da sociedade que está sendo mal utilizado. Ou seja, uma situação dessa que está com obras que realmente não causam benefício aos moradores, aos motociclistas, aos motoristas, aos comerciantes, é realmente extremamente prejudicial e demonstra que existe falta total de planejamento e fiscalização. Como nós vimos na reportagem, muitos comerciantes estão sofrendo com a queda brusca de movimento. A administração precisa pensar em algum benefício para esse setor, para esse público? Concordo plenamente com o advogado que me antecedeu que eles deveriam estar se mobilizando ou em grupos e tentar, pelo menos, um reparo dessas perdas, porque é evidente a perda do movimento comercial que todos os entornos das obras ocorrem. E, ao que me conste, até foi cogitado uma talvez isenção de IPTU, mas que não houve nenhuma sensibilidade pelo Poder Legislativo e Executivo de pelo menos beneficiar isso aos comerciantes. E além desses comerciantes, motoristas, pedestres, moradores também sofrem com os atrasos. A população precisa cobrar melhor um serviço de eficiência. Se houvesse também uma transparência do cronograma de como está sendo feito isso, que isso é um dos princípios básicos da administração pública, que é a transparência dos atos, as pessoas poderiam estar mais atentas e fazer valer o seu direito. Ou seja, é transeunte que tem que se evitar passar em determinado barro, um transtorno geral. Eu acredito que a transparência deveria ser o princípio mais que norteasse todas essas ações do Poder Executivo e Legislativo. E como equalizar esse problema, ou pelo menos amenizar a situação, principalmente para facilitar o acesso das pessoas a esses locais? Então, certa vez alguém disse que falta estratégia. Acho que é a palavra mais adequada. Falta estratégia de se organizar uma obra, ou seja, vamos começar uma obra sem fazer um estudo de impacto ambiental, social, urbano, de transporte no entorno. Ou seja, começa-se uma obra num eixo, exatamente, e os que estejam em volta que se resolvam. O problema não passa a ser de uma sociedade toda, parece isolado o problema. Zé, além dos vereadores intervirem na situação, o Ministério Público também poderia estar de olho em todo esse problema? O que me chama a atenção, uma coisa é o seguinte: por que ter que esperar tanto tempo para fazer uma nova licitação, se na Lei 8666 de 93, artigo 64, parágrafo 2, preconiza que pode ser chamado a próxima, segundo colocado para começar. Ou seja, esse caso do viaduto da Mogiana é um caso específico, que se contrata empresas que não têm capacidade financeira e técnica. E a promotoria, ela tem que atuar muito fortemente nessas ações, porque está sendo prejudicada toda uma sociedade. Tá certo, Francisco. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Boa tarde a todos.